crianças! Que bom! Mais uma semana juntos aqui no nosso culto infantil. E aí, estudaram? Estão fazendo a leitura bíblica? Estão brincando? Tá tudo bem? Espero que esteja bem. Espero que você e sua família estejam sendo abençoados e agraciados nesse momento tão difícil da nossa vida, não é? Mas hoje nós temos mais uma história do livro de Atos que vocês vão conhecer. E uma coisa importante do livro de Atos, que eu ainda não falei para vocês, é que o livro de Atos é o único livro na Bíblia que não tem um final. Todos os livros da Bíblia têm um final. Deus inspirou as pessoas para que dessem um término, ao final de cada livro. Mas o livro de Atos é o livro, lembra que a gente falou, que é sobre a história da igreja? E a igreja, quem é? A igreja somos eu e você, não é? Então a igreja não acabou ainda. Então o livro de Atos ele ainda não acabou. O livro de Atos só vai terminar de ser escrito com a volta de Jesus. E eu espero que eu e você possamos ir com Jesus morar no céu. Não é isso que seria ótimo na nossa vida? Por isso nós temos que conhecer a Bíblia, para que um dia nós possamos morar com Jesus no céu. E o livro de Atos vai terminar de ser escrito e a história da igreja vai terminar aqui na terra. Mas nós vamos continuar com Jesus lá no céu. Hoje, quem vai falar com vocês é a professora Thalita e ela vai falar algumas coisas sobre a história da igreja e sobre um personagem muito importante que vocês vão conhecer hoje. Ok? Até mais! Olá, crianças! Bom domingo! Nós vamos começar a nossa aula e primeiro nós vamos fazer uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por mais esse dia, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse momento, Pai. Nós te agradecemos por todo o teu amor, pelo teu cuidado e pela tua fidelidade conosco. Em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos chamar o grupo do louvor, amém? Você fez. Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você.
não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Nós escutamos o grupo do louvor e foi uma bênção. Agora nós vamos falar sobre Atos 5, a partir do versículo 12. Nós vemos que os apóstolos, eles anunciaram a fé deles em Cristo Jesus, mesmo sendo perseguidos. Eles foram presos. A perseguição que eles sofreram era de em todo lugar que eles iam, muitos o criticavam por eles anunciarem Cristo Jesus. E eles foram presos pelos líderes judaicos. Mas mesmo sendo presos, eles também foram chicoteados. Eles recebiam marcas nas costas até não aguentar mais. Mas isso não os desmotivou, não fez com que eles parassem de anunciar a fé deles. E então, os líderes judaicos os proibiram de falar sobre Cristo Jesus, mas isso não fez com que eles parassem, muito pelo contrário, eles tinham cada vez mais ousadia e coragem para falar sobre Cristo Jesus. E que nós também possamos fazer o mesmo, que nós também possamos anunciar a nossa fé em Cristo Jesus aos nossos amiguinhos, à nossa professora e também aos nossos familiares. Agora eu vou chamar a Heloísa e a Beatriz para falar sobre o versículo-chave. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Agora, nós vamos falar sobre Atos, sobre os capítulos 6, 7 e 8, até o versículo 3 do 8º capítulo. Nós vamos falar sobre Estevão. Estevão era um homem de muita fé em Cristo Jesus. E Estevão anunciava a Cristo Jesus a todos. E com isso, Estevão ele fazia muitas maravilhas no meio do povo. Ele fazia muitos sinais pela fé em Cristo Jesus no meio das pessoas. Mas isso fez com que os líderes judaicos ficassem com muita inveja dele e com muita raiva. Então, os líderes judaicos prenderam Estevão e o apedrejaram. Eles jogavam pedras em Estevão. Isso aconteceu até que Estevão veio a falecer. Mas aconteceu isso com ele pelo testemunho que ele deu corajoso para falar sobre Cristo Jesus. Nós vamos ler agora o capítulo 7, dos versículos 54 ao 60. Os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas todos se revoltaram contra ele, taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, a jogar pedras nele. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto as pedras eram tiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa desse pecado. E com isto morreu. Antes de Estevão morrer, nós vimos que ele clamou a Jesus e que ele viu a glória de Deus. E nós também vimos
que até na hora da sua morte, Estevão testemunhou sobre a sua fé. E mesmo quando estava morrendo, Estevão orou a Deus para que tivesse misericórdia dos que o ofenderam, dos que queriam a sua morte. Estevão e os apóstolos são um grande exemplo para nós, não é mesmo? Então, que nós possamos seguir o exemplo de Estevão e dos apóstolos em anunciar a nossa fé a todas as pessoas, com muita coragem, muita ousadia e com muita alegria. E mesmo que as pessoas persigam a nós, seja na nossa escola, rindo da nossa fé ou falando sobre nós, mas que a gente permaneça na nossa fé. E agora nós vamos chamar a professora Marli e as filhas Eloá e Ana Clara para a nossa atividade prática. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Nós vamos estar falando um pouquinho do exemplo dos apóstolos, que eles com ousadia levaram a palavra de Deus, enfrentaram todas as dificuldades, como foi o caso de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, manteve-se firme na palavra do Senhor. E nós, muitas vezes, nos deixamos intimidar, ficarmos com medo diante do contexto, diante de situações onde, muitas vezes na escola, somos zombados porque a gente crê em Deus, pelas coisas que nós falamos, e aí nós ficamos com medo de falar do Senhor, de falar de Deus, e isso causa até dificuldade em nossa fé de seguir ao Senhor. Muitas vezes são camadas de pedrinhas que a gente vai adicionando, como essa folha que a gente adiciona sobre uma pedrinha. São medos, vergonhas, raiva, às vezes geram até raiva no nosso coração, porque as pessoas tiram sarro da gente, ou porque a gente fica ali pensando o que as pessoas vão pensar se eu estou orando, se eu estou falando do Senhor. E nisso nós vamos aprender hoje que não precisamos ter este medo, que não precisamos ter essa vergonha, que nós devemos, a exemplo do que ocorreu com os apóstolos, que levavam a palavra do Senhor com ousadia, com coragem, com disposição, sem medo, sem timidez. Eles levaram a palavra, falaram das coisas que Jesus havia ensinado a eles, e essa palavra pode chegar até nós. Então, crianças, vocês aprenderam hoje? Quem que vocês aprenderam? Sobre quem que vocês aprenderam hoje com a professora Thalita? Sobre Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que foi morta por amor a Jesus. Eu e você hoje não precisamos morrer por Jesus, não é verdade? Graças a Deus, no nosso país, a gente ainda pode falar do Evangelho, mas tem muitos lugares que, se a pessoa falar de Jesus, ela é morta, seja criança, seja adulto, seja idoso. Então, dê valor ao privilégio que você tem de falar de Jesus. Lembra que eu falei com vocês que nós combinamos de você compartilhar o vídeo, de você falar, usando o vídeo, né, que nós estamos fazendo aqui na igreja, para você falar com seus amiguinhos sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre as coisas que a Bíblia nos ensina? Dê valor a isso, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade. Então, nós fazemos parte de uma igreja que pode falar de Jesus. E não tenha vergonha de Jesus, nunca. Se alguém chegar para você e falar, você é crente, fala, sou sim, com muita alegria. Porque é um grande privilégio para nós servirmos ao nosso Deus. Por isso que nós estamos aqui, todas essas semanas gravando, os professores têm vindo, as crianças têm participado, e eu agradeço, acho que até agora eu não agradeci ninguém, né, mas eu quero agradecer todas as pessoas que já participaram, que gravaram, que editaram, que ajudaram a gente no louvor. Vocês pensam, não é fácil fazer tudo isso, mas pessoas têm gasto tempo, têm vindo aqui, têm gravado nas suas casas, têm vindo gravar os louvores para vocês participarem. Então, lembrem-se, sempre alguém tem pago o preço para que você ouça a palavra de Deus. Então pague também o preço de falar de Jesus. Ok? Que você seja abençoado essa semana, que tenha mais uma semana de saúde, de bênção e que você possa memorizar o versículo com a professora Adriane agora. Ok? Espero que vocês
futuramente possam nos mandar os vídeos falando os versículos, para que a gente possa falar de Jesus com a sua ajuda também, ok? Então um abraço para vocês, crianças, e até a semana que vem, se Deus quiser. Oi, crianças, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Mais um domingo aqui na nossa casa para louvarmos juntinhos o nome do Senhor Jesus, não é mesmo? Olá, tia Pri! Oi, Carioca, que susto que você me deu, menino. O que você está fazendo aí na minha janela? Entra aqui. Pode, tia, nós temos que manter o distanciamento social. Eita, só você mesmo. Escuta, onde é que você estava? Faz tempo que eu não te vejo, Eu hein? estava escondido lá no interior. No interior, escondido. Ai, ai, ai. O que você andou aprontando, Carioca? Calma, tia Dri, é no interior de uma caixa, dentro do guarda-roupa. Mas, enfim, Ui! opa, deu até alergia do pó. Só você mesmo, menino. Vai lá, se apresenta para as crianças, fala um pouco sobre você. Ó, só que tem que ser meio rápido, porque nós temos que memorizar o versículo ainda hoje. Deixa. Oi, crianças, o meu nome é Carioca, você já deve ter notado o meu sotaque. Eu nasci aqui numa grande metrópole, pertinho de Maringá. Começa com S e termina com I. Eu torço pelo time do Botafogo, vocês sabem, né? Até o meu cabelinho é labareda. Crente Botafogo, cabelo labareda. Tia, eu sou muito bom para memorizar versículo, criança. Sabia, tia? É mesmo? Olha lá, hein? Porque essas crianças aqui, ó, elas são 10 na memorização. Não vai passar vergonha. Eu vi, tia. Dias atrás a criançada mandou bem aí. Até me animei para vir aqui participar. Que legal! Olha só, então vamos para a palavra de Deus? Se você prestou atenção mesmo na história bíblica de hoje, você vai saber onde está registrado o versículo-chave. Eu sei. Onde está? Está na Bíblia, ué. Na Bíblia, a gente sabe, né, Carioca? Mas em que lugar da Bíblia? Tô brincando, tia Adri, tô brincando. Então Tá vamos lá em lá. Atos, capítulo 4, versículo 20. Muito bem, prestou atenção. Ó, a tia vai ler aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia, tá? Presta atenção. Atos, capítulo 4, o que mesmo? Versículo 20. Isso, diz assim a palavra de Deus. Porque não podemos deixar de falar tudo o que temos visto e ouvido. Tia Adri, Oi? mas isso não é fofoca, não? Não, Carioca, ó. Fofoca é quando a gente começa a falar da vida dos outros para expor, para deixar a pessoa triste. Falar da palavra de Deus é levar boa notícia. E uma boa notícia nunca vai ser uma fofoca. Entendi, tia Adri. Escuta, e você ouviu a professora falando sobre Estevão, como ele foi corajoso também? Sim, Então claro. o povo de Deus precisa ser corajoso, né? Mesmo perseguido, tem que levar a palavra de Deus, certo? Verdade, tia, verdade. Então tá bom. Você me ajuda na memorização do versículo com as crianças? Vamos firme, tia. Olha só, eu vou propor assim, crianças, que vocês dividam esse versículo em palavras. E aí, com a sua família, cada um vai falando rapidinho, como se fosse a pipoquinha pulando na panela, certo? Entendeu, Carioca? Mais ou menos, tia, mais ou menos. Vamos tentar? Vamos lá. Posso começar? Começa. Fica ligado, hein? Vamos lá? Porque Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4. 20. Uou, mandou bem. A última vez? Vamos lá, tia. Porque Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4. 20. Muito bem. Vem cá, e você consegue falar sozinho ele inteiro? Claro, Então tia. fala ali, olha ali para as crianças, fala para elas. Vamos lá, crianças, comigo, hein? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Muito bem, Carioca. Obrigada por me ajudar, tá Eu bom? posso voltar domingo que vem, tia? Ih, não sei, crianças. Vocês acham que o Carioca pode voltar domingo que vem? Diga, pode, pode. Deixa a gente saber se ele pode ou não, tá bom? Por enquanto ficamos por aqui. Até domingo, se Deus quiser. Valeu, criançada.